usado em situações mais complexas, nós podemos escrever o momento magnético dipolar orbital, ou essa razão aqui, podemos dizer isso, em termos de duas quantidades novas para nós, ok? Uma delas é o chamado magnéton de Bohr, que é uma unidade natural de momento angular, e a outra é uma grandeza adimensional, não tem dimensão, que é chamada de razão giromagnética, ou também chamada de fator G orbital, ok? Então, em termos dessas duas grandezas, nós podemos escrever essa equação aqui para que ela valha para situações mais complexas, ok? Então, é o que nós vamos fazer agora. Bom, então, nós escrevemos a equação 6 em termos dessas novas quantidades. Note que essa razão é escrita em termos dos produtos entre o fator G e o magnéton de Bohr, dividido por essa constante aqui, que é o H cortado, que nós conhecemos. Constante de Planck dividido por 2π. Para obter essa equação 7, nós usamos esta relação. E nós podemos isolar o termo μb, que é o nosso magnéton de Bohr, tá? E obter essa equação 8. Então, prometo a vocês que vou fazer as continhas para ver qual o valor desse magnéton de Bohr. Eu acho que seria importante nós fazermos, apesar de que eu poderia deixar para vocês fazerem em casa como exercício, mas eu vou fazer porque eu notei que algumas pessoas erraram a questão 3, que era para calcular o valor de E0, só substituindo o valor das constantes. Então teve pessoas que erraram. Então vou fazer aqui só para já ser uma forma de vocês tirarem alguma dúvida que tenha ficado da primeira prova, tá? Bom, então a partir da equação 7 nós podemos escrever uma equação vetorial, que é esta equação 9. Então note que o momento dipolo magnético orbital ele é escrito em termos do momento angular orbital. E esse sinal de menos que aparece aqui é justamente pelo fato da carga do elétron ser negativa. Ok? Então o que eu fiz foi reescrever essa equação 7 em termos, mas só que agora utilizando a notação vetorial. Bom, essa equação 9 aqui, ela traduz para nós um resultado muito interessante, que é o fato dessas duas quantidades, o momento de dipolo magnético e o momento angular, serem acoplados, tá? Então existe um acoplamento, ou nós podemos dizer que essas duas grandezas vetoriais elas estão acopladas. Então, como eu falei para vocês no início da aula, existe lá no livro do Halliday de Física 4, no Halliday 4, ele mostra um experimento que é bem interessante, foi um experimento de Einstein. Foi feito no ano de 1915 e Einstein envolveu dois pesquisadores, né? Einstein e um físico holandês chamado de Haas. Ok? Então eles executaram um experimento e o objetivo deles nesse experimento era verificar se o momento angular e o momento magnético de um átomo estão acoplados. Então eu vou pedir para vocês, numa lista, explicarem esse experimento, mas só assim, fazendo uma prévia desse experimento, o que eles fizeram foi pendurar um cilindro de ferro e envolver esse cilindro com um solenoide. Depois ligaram a corrente no solenoide. O solenoide, com a corrente ligada, ele gera o campo magnético. O campo magnético alinha os momentos magnéticos dos ímãs elementares do ferro. Então o que acontece é que, devido a conservação do momento angular, ele notou que havia uma rotação no cilindro. Então é um experimento bem legal. Acho que vocês estudarem esse experimento e explicar ele vai ajudar muito no entendimento de vocês e auxiliar aí no conhecimento dessa nova etapa aí do curso, tá? Então vou fazer isso na lista de vocês, ok? Bom, por fim, eita, esse slide ficou meio estranho, as equações já apareceu antes, mas deixa eu mostrar logo tudo para não
Bom, então o que nós vamos fazer agora é escrever as expressões quânticas para a intensidade e para a componente Z do momento de dipolo magnético, tá? Então, para isso, o que nós vamos fazer é usar as equações 1.54 e 1.58, que descrevem a quantização do momento angular e da componente Z do momento angular. Então, o que nós precisamos fazer é substituir estas equações na equação 7 e 9 do slide anterior, tá? É esta equação aqui. 7 e a equação 9. Quando a gente substitui as duas equações, o que a gente obtém é, primeiro, substituindo na equação 7, eu obtenho I, substituo o L aqui por essa expressão, o H cortado aqui corta com esse H cortado, o que a gente obtém é esta primeira equação aqui. A outra também é só uma substituição simples, né? Você substitui a componente Z do momento angular por MH cortado, né? E que você obtém aqui é que a componente Z do momento de dipolo magnético orbital é dado por menos essas duas quantidades novas que nós apresentamos, vezes o M, que é o nosso número quântico, né? O terceiro número quântico. Bom, então essas duas expressões aqui que nós demonstramos, a expressão 10 e a expressão 11, elas simplesmente denotam que, ou elas simplesmente mostram que a quantização do momento angular leva à quantização do momento magnético de dipolo magnético orbital, tá? Então é um resultado novo para nós aqui nessa nova etapa, ok? Então, por fim, como nós havíamos prometido, vamos fazer o cálculo da constante do magnéton de Bohr, tá? Para o nosso caso, nós temos que o fator G é igual a 1. Então, o magnéton de Bohr ele pode ser escrito em termos dessas constantes. Então, o que nós fazemos agora é substituir os valores de cada constante aqui. Lembrando que é a carga elétrica elementar, é dado por este valor. H cortado é dado por este outro valor, 1,054 vezes 10 a menos 34. Isso aqui muita gente errou na prova, colocou, em vez de colocar o valor de H cortado, colocou o valor da constante de Planck, sem ser dividida por π, né, que é 6,63 vezes 10 a menos 34. Aí erraram a questão, né? Dividido por 2 vezes a massa do elétron, que é 9,1 vezes 10 a menos 31. Então, fazendo essa conta aqui, né, pegando aqui os números e fazendo uma álgebra aqui, você chega nesse resultado. Note que eu fiz uma aproximação aqui até na quarta casa decimal. E vezes 10 elevado a menos 22, que é o expoente. Só você fazer a soma aqui dos expoentes, você vai ver que vai dar isso. Então aqui a gente reescreve este número aqui, né, desta forma. E note que o magnéton de Bohr é dado por 9,27 vezes 10 a menos 24 Joule por Tesla. A gente pode reescrever este valor aqui em termos da unidade elétron-volt, tá? Se a gente dividir por 1,6 vezes 10 a menos 19, então o valor do magnéton de Bohr é dado por esta expressão aqui. Bom, gente, então essa primeira aula eu gostaria de mostrar isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado e quaisquer dúvidas pode postar lá no Moodle, que a gente estará lá disponível para dirimir as dúvidas de vocês, ok? Bons estudos!